Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amados, nós temos muita dificuldade para entender um assunto importantíssimo. Talvez, pode sentar no seu lugar, você que está aqui presente. Se estiver em casa de pé, pode sentar também, né? Se está em casa, você faz o que você quiser. Brincadeira. Nós temos muita dificuldade para entender um assunto que talvez é o assunto central da Bíblia. Eu estou falando a respeito da graça. Aleluia. Nós temos dificuldade de entender o que é e como funciona a graça. E nessa noite é a respeito disso que eu quero falar com vocês. E sabe por que nós temos tanta dificuldade de entender a graça, pastora? Porque a graça ela só existe para Deus. Não se encontra registro em outra religião, em outro credo, em outra crença, em outro Deus que fale a respeito de graça. Sabia disso? Você não encontra outro Deus dos que creem por aí, onde você receba algo sem que você mereça ou sem que você faça algo em troca. E nas nossas relações, nós nos pautamos dessa mesma maneira, porque é cultural do homem, isso está dentro de nós. Tudo que nós fazemos, o natural, é que a gente espera que alguém faça algo por nós em volta. A gente espera que alguém retribua isso que nós estamos fazendo, ou fazemos porque alguém fez algo por nós primeiro. E nós estamos retribuindo. Quem nunca participou de um amigo X, comprou um presente de R$50 e ganhou um de R$2, ficou bravo demais. Aleluia. Agora pensa num amigo X, onde só você tira o nome da pessoa e dá o melhor presente para ela e ela não te dá nada de volta. Dorme com um barulho desse, pé, que o final do ano tá chegando já passou da metade. Para explicar como funciona a graça de Deus, você tem que entender esse princípio. Esse é o tipo de frase que a gente pede para não botar entre aspas e marcar a gente. Mas a graça de Deus é um amigo X, onde Deus tira o teu nome e te presenteia sem esperar que você tire o nome dele e dê algo de volta. Oh, Espírito Santo. Jesus está na casa, aleluia. A graça de Deus é um favor imerecido, você já ouviu isso? E você talvez, se alguém te perguntasse, daria essa definição. A graça de Deus é um favor imerecido. No entanto, quando nos relacionamos com Ele, nós queremos jogar diante de Deus aquilo que nós fazemos para Ele. E olha que terrível, a gente ainda olha o que o outro faz ou deixa de fazer. E a gente quer se comparar com o nosso irmão para dizer, eu mereço e fulano não. Senhor, a graça de Deus não tem nada a ver com mérito. A graça de Deus não tem nada a ver com qualquer coisa que você possa fazer para Ele. Porque o teu melhor para Deus ainda é insuficiente. Porque Ele é perfeito. Nós nunca seremos capazes, isso é duro, mas é verdadeiro, de oferecer para Deus algo à altura dEle. Porque nós não somos capazes de alcançá-lo, pastora. A perfeição de Deus não é dada aos homens. Ainda que eu estudasse 1 ano para trazer a mensagem dessa noite, ainda que eu fizesse pós-doutorado em teologia para trazer uma mensagem de profundidade aqui nessa noite, ainda que eu jejuasse 3 dias, só molhando a boca assim, ó, para não ressecar os lábios, a mensagem dessa noite não estaria à altura de ser oferecida para Deus. Que isso, pastor Jefferson? E é por isso que quando Deus estabelece a graça, junto com a graça Ele estabelece um mandamento. E o mandamento é: ame o seu irmão mais do que a si mesmo. E ame ao Senhor com toda a sua força, acima de todas as coisas. E aí Ele transfere, olha que profundo isso. Porque Ele sabe que nós não somos capazes de alcançá-lo em perfeição, de prestar nada para Ele à altura dEle, por mais que a gente se esforce. Deus está em um nível que nós não conseguimos alcançar. Então Ele vem com a graça dEle
Mesmo nós sendo falhos, pecadores, errados, incapazes, e Ele nos alcança e nos dá salvação e vida. E vida em abundância, vida eterna. E junto com isso Ele fala: filho, olha só, eu não vou te pedir nada, eu já te dei a graça. A salvação já é sua desde que você crê. Através de meu filho, através de Jesus na cruz, a graça te alcança e te salva se você crer. No entanto, você vai ter que dar para o teu irmão, porque esse está à sua altura. Para mim não. Ainda que você se esforce, você não alcança. Mas o teu irmão que está do teu lado, você alcança. O mandamento que acompanha a graça não é nós devolvermos algo para Deus, tirarmos o nome dele nesse amigo X. O mandamento que acompanha a graça é nós fazermos para o nosso próximo o melhor que nós pudermos fazer. Se você entende isso, diga amém. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Vamos começar a mensagem dessa noite. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto gratuito de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Oh, diga assim, graças a Deus. Graça não é um favor merecido. Graça é um favor não merecido. A graça não é trabalho. Paulo está escrevendo aqui à igreja de Éfeso o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: olha, não é pelas obras, não vem de vós, é pela fé e vem de Deus. Nada que você faça será capaz de fazer você merecedor da graça de Deus. No entanto, ainda que você não mereça, a graça dele já te envolveu. Nós temos o péssimo hábito de nos comparar com os nossos irmãos que fazem mais ou menos na igreja, que fazem mais ou menos no trabalho, que fazem mais ou menos na nossa família. Como nós costumamos fazer isso? E dizemos: fulano não merece, fulano não deve, fulano não devia, ou porque ele não eu, ou porque eu e não ele, porque sempre eu. Esse tipo de frase faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia. E só faz porque nós nos relacionamos como seres humanos, como carnais. No entanto, quando nós subimos o nível para o nível espiritual de entendimento da graça, nós percebemos que não tem nada a ver comigo ou com meu irmão, que tudo tem a ver com Deus. Aleluia. Que tudo tem a ver com Ele, que é dele, por Ele, para Ele. Todas as coisas estão ligadas no trono dele. Aleluia. Soberano é o Senhor. Eu vou trazer isso para um nível um pouco mais, deixar um pouquinho mais claro para você. Todas as vezes que nós pensamos que somos merecedores de algo porque fazemos mais do que alguém, a gente se compara com pessoas que estão no mesmo nível que nós. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente se compara com um colega de trabalho que ocupa o mesmo cargo, ou talvez um cargo menor, com um irmão da igreja que exerce o mesmo ministério, com um irmão de sangue que é filho da mesma mãe, do mesmo pai, porque fulano não eu. Mas a graça, querido, a graça quer dizer que um viciado na rua, que um criminoso preso na cadeia,
que alguém que já nasceu paraplégico e nunca pôde fazer nada, sempre precisou que alguém fizesse por ele, merece exatamente, aliás, não merece, exatamente o mesmo que você não merece. E recebe exatamente o mesmo que você recebe. Se estamos errados em nos comparar com alguém que está no mesmo nível, que nós julgamos estar no mesmo nível que nós, e nos julgarmos merecedores de algo em relação, em detrimento daquela pessoa, a gente tem que começar a entender que não existe nível para Deus. A graça não olha nível, ela alcança a todos de maneira igual. Tudo que vem de Deus para você não tem necessariamente relação com o que você faz para Deus. Nós precisamos aprender a derrubar as barreiras que nós mesmos construímos e que nos impedem de entender e viver a graça de Deus. Nós construímos barreiras que nos separam da graça de Deus. Gélios, que barreiras são essas? A autossuficiência é uma dessas barreiras. Todas as vezes que nós achamos que nós somos autossuficientes, todas as vezes que nós achamos que nós temos em nós mesmos tudo que nós precisamos, nós construímos uma barreira para a graça de Deus. Todas as vezes que você acha que não depende de ninguém, você constrói uma barreira para a graça de Deus. Todas as vezes que nós somos individualistas, o individualismo é outra barreira para a graça de Deus. Como se costuma dizer, quando olhamos para o nosso próprio umbigo, nós construímos uma barreira para a graça. Pensar nos seus próprios interesses. Quando eu preguei alguns dias atrás a respeito de amor, eu falei sobre isso. Dei o exemplo daquele infeliz que fala que é crente, mas quando dá um trânsito danado na terceira ponte porque tem alguém pensando em tirar a própria vida, comenta com alguém do lado, por que esse infeliz não pula logo para o trânsito andar? À noite coloca o Rexona, a Bíblia, debaixo do braço e vai para a igreja dizer santo é o Senhor. O individualismo constrói barreiras para nós vivermos a graça de Deus, que nos impedem de vivermos a graça de Deus. O orgulho, meu Deus, como somos orgulhosos. É outra barreira que nos bloqueia de acessar a graça. A maioria das pessoas define o ódio como, talvez até os manuais de português vão dizer isso, que o ódio é o antônimo do amor, que o ódio é o contrário do amor. No entanto, eu acho que o orgulho, pastor, é o contrário do amor. O orgulhoso é incapaz de amar, porque amor é se doar. Amor é você se jogar acreditando que tem alguém que vai te segurar. O orgulhoso é incapaz de se entregar. A graça de Deus fala de entrega. Você tem sido capaz de se entregar? E se entregar não é levantar as mãos e falar, Senhor, eu te aceito, te recebo. Não, isso é importante. É o primeiro passo da conversão. Mas o passo mais importante para nós vivermos a graça é se entregar para o seu irmão. Baixar a guarda. Estar disposto a ouvir e ser ouvido por alguém. Para nós entendermos a graça de Deus, nós precisamos ser capazes de enxergar que nós temos uma dívida com o Pai. E que essa dívida nós jamais seremos capazes de pagar.
Fazer as coisas para Deus, servir a Ele, fazer aquilo que a palavra dEle nos determina e nos orienta, são formas de tentar pagar essa dívida, mesmo sabendo que essa dívida já está perdoada, justamente porque o Senhor enxergou em nós e entendeu que nós jamais seríamos capazes de quitá-la. Nós somos devedores de Deus e devemos todos os dias entender que, por ser incapazes de pagar essa dívida, o nosso melhor é o mínimo que nós podemos dar para Ele, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Fico com medo de estar sendo rápido demais, vocês não estarem acompanhando. Dê o seu melhor para Deus, querido. Não espere nada em troca, porque o que há de melhor e maior que Ele poderia te dar, Ele te deu e te deu gratuitamente a salvação. Sirva ao Senhor com excelência, não querendo agradar homens, não querendo agradar alguém, o pastor, a pastora, ou enfim, qualquer um que possa vir aqui, ou olhar o que você está fazendo. O que você faz para Deus é o mínimo para tentar pagar uma dívida que você é incapaz de pagar, mas que no final da tua vida há uma graça de Deus, que o saldo vai ser abatido na cruz. Romanos capítulo 13, do verso 8 ao 14, diz o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que nós vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Fala com a pessoa que está do teu lado aí, acorda. Se tiver alguém dormindo aí no culto, aí dá um cutucão na costela dele ali. Com o cotovelo, não encosta a mão não por causa do corona. É a cotovelada santa e segura. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne.
Nós não podemos dever nada a ninguém. Esse texto começa com a seguinte frase: não devam nada a ninguém. Querido, todos os dias nós assumimos compromissos. Junto com esses compromissos nós assumimos dívidas. Dívidas com as pessoas. Pastor, você está falando aqui porque tem alguém que pegou um dinheiro emprestado com você e não pagou? Tem também, mas não é isso não. Brincadeira, não tem não, graças a Deus. Não é indireto para ninguém, graças a Deus. Também, se você tiver algum problema com isso, reclama com quem escreveu, tá? Fala comigo, não. Não devam nada a ninguém. Todas as vezes que nós assumimos um compromisso, eu vou repetir isso, nós assumimos junto com esse compromisso uma dívida. Os homens aí vão entender isso agora com profundidade. Quando nós casamos, nós estamos assinando ali uma dívida. Oh meu Deus, como é caro maquiagem, vestido, sapato, melissa, unha em gel, graças a Deus. Já pega quando nós casamos, nós assumimos uma dívida. Olha isso, você está assinando ali, por isso que tem testemunha. Se fosse tão bom, não precisava de testemunha. Brincadeira, casem, gente, casem. Adolescentes aí, quando chegarem na idade, no tempo, acharem a pessoa que Deus abençoe, casem. Tem que dar sossego para os pais de vocês. Todas as vezes que nós assumimos um compromisso, nós assumimos uma dívida. Quando você se casa, você assume uma dívida. O esposo com a esposa com o esposo. Uma dívida de amor. Uma dívida de cumplicidade. Uma dívida de compreensão. Uma dívida de perdão. Jesus, quando disse que nós, quantas vezes devíamos perdoar? Quando ele disse 70 vezes 7, ele estava pensando no casamento, com certeza. Quando nós assinamos um contrato de trabalho, nós estamos assumindo uma dívida com o nosso empregador. De dar o nosso melhor para ele, para que ele pague o nosso salário. Quando nós assumimos uma função na igreja, nós assumimos uma dívida. Se você é um pastor, um diácono, um ministro de dança, de louvor, você assume uma dívida com o ministério que você serve. De dar o teu melhor para Deus. Olha isso, pastor, é grave. E a palavra de Deus é muito clara quando diz: não devam nada a ninguém. Como cristãos, quando entendemos a graça, nós começamos a perceber que não é a Deus que nós devemos pagar, porque a graça dele é dada gratuitamente. Mas que através da graça nós devemos cumprir todos os nossos compromissos com perfeição. É assim que nós manifestamos o nosso amor, dando o nosso melhor para o próximo, não para Deus. Porque o melhor para Deus, esse é o mínimo que a gente deve fazer. Aleluia. Santo é o Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, é diferente. Se quando casamos, se quando assinamos um contrato de trabalho, se quando assumimos uma função na igreja, nós assumimos uma dívida. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa dívida é perdoada por Ele. Olha que tremendo. E ainda tem gente que foge disso. Todos os dias os compromissos que firmamos são dívidas que nós assumimos. No entanto, quando aceitamos a Jesus, é uma dívida que nós jamais seríamos capazes de pagar, que é perdoada por Ele. Jesus não faz isso para que nós possamos nos preocupar. Jesus faz isso para que nós possamos nos preocupar com as dívidas que nós podemos pagar. Ele perdoa a dívida que nós não podemos pagar, para que a gente se preocupe com aquelas que nós podemos. A graça é isso. A graça é uma liberdade para nós cuidarmos da nossa vida e vivemos a nossa vida como quem entendeu
que a maior de todas as dívidas foi perdoada por Ele. Não julga o teu irmão se ele consegue ou deixa de conseguir a partir do que você acha que ele merece. Nem você nem ele não merecem nada do que vocês têm. Continue pagando as suas dívidas e a graça do Senhor alcançará você e todos os outros que creem na graça dele. A única dívida que o cristão deve manter é a dívida do amor. Você sempre deverá um pouco mais de amor do que você tem dado hoje. O amor é um sentimento inesgotável. E por mais que a gente ame, ainda há sempre um pouco mais para amar. Queridos, a graça é um atributo de Deus. Não adianta a gente tentar comparar a graça com nada humano. Ao colocar o amor ao próximo, ele transfere, e é isso que é importante nós entendermos a respeito da graça. Quando Deus coloca o amor ao próximo como uma condição da graça, Ele está transferindo a destinação daquilo que nós pagaríamos para Ele pelo pecado que foi cometido para o nosso irmão. Olha que tremendo. Deus está dizendo, olha, através da minha graça você não me deve mais nada, está perdoado. No entanto, você deve ao teu irmão o teu melhor. Se nós entendermos isso, pensa como nós não vamos avançar. Pensa como nós não vamos parar de perder tempo com picuinhas e com coisas que não têm valor. Deus transfere para os nossos irmãos a destinação da gratidão. Afinal, para o próximo que está à nossa altura, nós somos capazes de oferecer algo digno. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: o que você tem oferecido para o teu próximo? Pensa um pouquinho. Será que você tem construído a barreira do orgulho, a barreira da autossuficiência, a barreira da ingratidão, a barreira da independência? Ou você tem dado o teu melhor para o teu irmão? Todas as vezes que nós julgamos o próximo, nós tomamos a posição de Deus. E quando tomamos a posição de Deus, nós rejeitamos a graça. Isso é grave. Deus não nos fez juízes da vida de ninguém. Deus não nos fez juízes da vida de ninguém. No entanto, Ele nos fez guias. Ele nos deu a palavra dEle como luz, para que nós pudéssemos conduzir um mundo que jaz nas trevas para o reino da graça do Senhor. A nossa função aqui na terra em relação aos nossos irmãos é de amor, compreensão e de guias, junto com o Espírito Santo, não de juízes. E preste atenção no que eu vou falar agora. Se você não pode ajudar, em nome de Jesus, não atrapalhe. Se você não pode fazer crescer, em nome de Jesus, não diminua. Se você não pode amar, em nome de Jesus, não odeie. E sobretudo, se você não pode amar, mude. Porque sem amor, você não tem direito à graça. Isso é grave. Se Deus foi capaz de amar alguém como eu e como você, será que você não é capaz de amar o teu irmão? É comum nós ouvimos as pessoas fazerem paralelos a respeito do tempo da lei e do tempo da graça. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. E eu quero falar algumas coisas a respeito disso. A graça não veio de forma nenhuma para abolir a lei. No entanto, a graça veio para tornar o cumprimento da lei um ato de amor e não mais uma obrigação e um temor. O temor de Deus não pode te fazer sentir medo de Deus. Quando a gente escuta a palavra temor de Deus, talvez as nossas pernas tremam. E a gente de fato pensa que tem que ter medo de Deus, porque a mão de Deus é poderosa.
No entanto, o temor de Deus não é medo de Deus. O temor de Deus é medo de se afastar de Deus. A graça veio nesse sentido. Porque se na lei o pecado era apontado e para aquele pecado havia uma pena, na graça nós simplesmente vivemos para amar o próximo. E o amor é quem demonstra aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se as suas atitudes não refletem amor, você não está debaixo da graça. E a gente vê, pastora, as igrejas gastando muita energia e muito tempo com questões que guardam relação direta com a lei, do que pode, do que não pode. Para quem lidera, para quem é referência, para quem é pastor ou qualquer uma posição, questões polêmicas são trazidas o tempo todo. Ah, pastor, pode fazer tatuagem, pode botar piercing, crente pode tomar uma taça de vinho, pode usar calça, tem que usar saia, tem que usar bermuda, a blusa aqui não sei o que, não sei aquilo mais. Pode ouvir uma música secular. Quantas vezes nós já não fomos confrontados com esse tipo de questionamento, com esse tipo de questão? E as pessoas querem encontrar na Bíblia textos exatos que permitam ou proíbam fazer determinadas coisas como essas. Isso é trazido o tempo todo e a gente perde muito tempo e energia com coisas que... Preste atenção. Eu estudei direito e no direito há um código chamado de Código Penal. Lá nesse Código Penal está descrito tudo que é crime. E é engraçado que é parecido com o que Deus deu para Moisés quando deu os 10 mandamentos e falou: não adulterarás, não desejarás a mulher do próximo, não matarás. É assim, está escrito lá o que você não pode fazer. Artigo 121, matar alguém, pena até 30 anos. Artigo 155, furto, 157, roubo. O Código Penal traz aquilo que você não pode fazer. E nós encontramos cristãos procurando a Bíblia como um código penal, querido. Isso aqui não é código penal, não. Por isso que Deus deu o Espírito Santo. É Ele quem nos conduz. Pare de perder tempo com essas coisinhas. Essas questões são pequenas demais. As pessoas querem ser julgadas e julgar a partir da lei. Quem encontrar na Bíblia textos que se manifestem a favor ou contrário de determinadas práticas. No entanto, a Bíblia não se ocupa de regular cada atividade, cada ato cultural. Pensa o tamanho desse mundo, de determinar que cada pessoa pode ou não pode fazer. E isso ainda teria que ser feito de todos os tempos, desde a fundação dos séculos até quando Jesus voltar. Sei lá se é amanhã, se é daqui 500 anos ainda, e como as coisas vão estar até lá. A Bíblia se ocupa de uma única e principal coisa, aliás: levar salvação a todos. Se isso te separa da tua salvação, você não pode fazer. Se isso traz escândalo, você não pode fazer. Se o Espírito coloca dentro de ti uma dúvida, no Espírito não há dúvida, não faz. Essas questões, talvez você esteja aqui esperando ainda eu dar uma resposta e falar: pode ou não pode, pastor? Meu Deus, você realmente não entendeu. A igreja se enche e se ocupa com discussões vazias, quando na verdade a preocupação maior do Senhor é com o quanto de amor para o próximo o teu coração é capaz de estar cheio. Se o irmão cheio de tatuagem, cheio de piercing, é capaz de amar o próximo mais do que aquele que está com até a ponta do dedo coberta, ele entendeu muito mais de graça do que quem se cobriu. Romanos capítulo 5, verso 20. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Oh! A função de apontar o que é certo, o que é errado, compete à lei. A graça não vem para isso. A graça vem porque uma vez entendido que o pecado existe,
Nós precisávamos saber o tamanho da dívida. Se a lei não indicasse o pecado, nós jamais entenderíamos. A palavra de Deus diz que de Adão até Moisés o que reinou foi a morte. Porque a lei só veio com Moisés. Olha só quantas gerações existiram de Adão até Moisés sem lei. E debaixo do pecado, com uma sentença que dizia: vocês vão morrer porque foi comido do jardim do paraíso. E a lei vem nesse sentido, para indicar o pecado, para que nós soubéssemos o tamanho da dívida. No entanto, a graça vem para que você saiba que essa dívida já foi paga. Eu vou falar mais uma vez: a dívida já foi paga. E agora, a gente vê uns infelizes ainda usando da graça como passe livre para o pecado. Está tudo perdoado, está liberado, liberou geral. A graça não é passe livre para o pecado. A graça indica, segundo a palavra de Deus, uma novidade de vida. Oh! A graça indica uma vida nova em Cristo Jesus, e ela não depende mais da indicação do pecado, pois se esse foi compreendido, quem vive na graça vive em amor. Se você invoca a graça para viver uma vida de pecado, você está vivendo uma velha vida, então você não está debaixo da graça. A vida de pecado não é alcançada pela graça. A graça somente alcança aqueles que são capazes de mudar de direção. Eu já estou terminando. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 6. Do verso 1 ao 4 diz a palavra do Senhor: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós vivamos em renovação de vida, ou uma vida nova. A graça não é uma liberação para pecar. Se você acha que por causa da graça você pode fazer o que quer, você é prisioneiro das suas vontades. Você não é livre. A graça te liberta. Mas se por causa da graça você faz o que quer, você se tornou prisioneiro das suas vontades. Se você acha que é incorruptível, quem não peca, o correto, o certão, a ponto de se colocar na posição de juiz e apontar o dedo para alguém porque fez ou deixou de fazer determinada coisa, você não é livre pela graça. Você é prisioneiro das aparências e da mentira, porque todos pecaram. Se você vive procurando textos na Bíblia para indicar aquilo que pode ou não pode ser feito, você é legalista e não está livre na graça. Você é prisioneiro da lei. A graça nos traz liberdade. Diga assim: a graça nos traz liberdade. Que liberdade é essa, pastor? A liberdade de exercermos o domínio próprio através do Espírito Santo. O fruto do Espírito. 1 Coríntios 6,12. Um texto que eu amo e todos conhecem aqui de cor e salteado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
graça nos dá liberdade para nós não sermos dominados. A graça nos dá liberdade para nós não sermos prisioneiros. A graça nos dá liberdade para nós vencermos o nosso próprio eu em Cristo. Torne-se um eu melhor. Torne-se um você melhor. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. Abra mão do seu eu atual em nome de Jesus. Eu tenho certeza, e não preciso me colocar na posição de juiz para dizer isso, que você ainda não é perfeito. Eu tenho certeza que você ainda não está completo. Eu tenho certeza que a obra do Senhor em tua vida ainda não foi concluída. A lei não vai te aperfeiçoar. A lei somente te aprisiona, indica o que é pecado, determina uma pena para ela. Lei não traz liberdade, pastora Nerimar. Lei aprisiona. Somente a graça traz liberdade. E se só a graça traz liberdade, somente a graça aperfeiçoa. O Espírito Santo veio junto com a dispensação da graça. Porque o Espírito Santo só age onde há liberdade. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos e começa a falar com o Pai. Querido, no nome de Jesus, através do Espírito Santo, deixe que Ele te indique aquilo que você precisa melhorar. As barreiras que você tem construído para viver uma vida de graça. O que precisa diminuir na tua vida para que o Senhor cresça. Quanto de amor o teu coração está disposto a dar para o próximo, para que você deva pelo menos um pouco menos para o Senhor. Qual é a tua importância na vida do teu irmão? Meu Deus. Queridos, ninguém é capaz de dar o próprio valor. Preste atenção nisso. O ouro só tem valor porque um dia alguém viu aquele negócio brilhando e falou bem assim, isso é valioso. Mas é um mineral como qualquer outro. O mármore poderia valer o mesmo que o ouro. O granito poderia valer o mesmo que o ouro. A brita poderia valer o mesmo que o ouro. Mas alguém viu nele um valor, um brilho diferente e falou, isso vale mais. Você tem demonstrado o teu valor na vida do próximo? Alguém tem olhado você, visto o brilho do Espírito Santo e dito, tem ouro aí, isso é valioso, isso é precioso. Em nome de Jesus. Comece a falar com Deus.
Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos envolva, Pai, com a Tua graça nessa noite. Senhor, que cada um aqui, ó Pai, possa entender, e todos aqueles que são alcançados também, através dessa transmissão, o Teu papel diante dessa graça, onde o pecado abundava e agora superabunda a graça do Senhor, transborda a graça do Senhor, ó Pai. Nos faça entender, ó Deus, que o Senhor transferiu para nós a responsabilidade, ó Pai, de demonstrar gratidão, Deus, através do amor ao próximo. Que cada um aqui entenda o Teu papel, ó Pai, e decida, Deus, se tornar um eu melhor, fazendo a diferença na vida do outro. Pai amado, que nós não sejamos devedores de nada. Senhor, que nós não sejamos devedores de dedicação, que nós não sejamos devedores de compromisso, que nós não sejamos devedores de amor, de respeito, que nós não sejamos devedores, ó Pai, de paz, que nós não sejamos devedores de perdão, que nós não sejamos devedores de fé, que nós não sejamos devedores de perseverança, que nós não sejamos devedores de confiança, que nós não sejamos devedores de boa índole, que nós não sejamos devedores de testemunho, que nós não sejamos devedores de nada, Pai, mas que a Tua graça nos marque, de maneira que quem nos olhe, Pai amado, veja o brilho do Teu Espírito Santo, veja a chama ardendo em nosso coração, veja, Pai amado, a dedicação em fazer a diferença, veja alguém, ó Pai, comprometido, que entendeu que a maior das dívidas foi paga na cruz, e que porque aquela dívida foi paga, nós temos uma dívida eterna, Pai, com o nosso próximo. Mude as nossas vidas a partir dessa noite, Senhor. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. 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 A Tua presença no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aplauda a presença do Senhor. Aleluia.